Porque a crise, ela vai te revelar quem de fato você é. Claro que na crise a gente é forjado para as próximas etapas da nossa jornada e da nossa vida. Então, depois que a gente passa por uma crise e supera, a gente sai muito mais forte do que a gente entrou. Não desista. Como manter a motivação em tempos de crise? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast. Um episódio para quem quer crescer, quem quer avançar, quem quer romper, quem quer escalar os seus negócios de alimentação. Esse aqui é o teu podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que pode ser que seja o teu momento. E aí eu já quero começar te dizendo, não desista. Como você manter as motivações em momentos de crise? É sobre isso que nós vamos falar hoje, né, meu amor? Mas cadê a tua apresentação, amor? Toda vez tu fica reclamando que é muita apresentação, que é enrolação e que não sei o quê. Aí agora eu sou direto, agora tu reclama o que tu quer. Te decide. Eu quero a tua apresentação. Vamos lá. Agora vai ficar pra próxima. Gente, vamos lá. Vamos começar esse episódio aqui de hoje. A gente pegou um dado, né, amor, da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que em 2024, ou seja, ano passado, a gente tá gravando esse podcast aqui em 2025, não sei quando que você vai ouvir, que 40% dos restaurantes tiveram lucro. 27 ficaram no negativo e 33 ficaram no 0 a 0. Ou seja, mais da metade não teve lucro. Então a gente quer tratar sobre isso, sobre como manter a motivação mesmo em tempo de crise. Porque, gente, a maioria de nós aqui que está ouvindo o podcast, ou quase todos, empreende no Brasil. E no Brasil, crise é uma constante. Por vezes vão ser crises externas, né? Então, assim, de tempos em tempos tem essas flutuações, tem crises. Mas, mesmo tendo muitas crises externas, aumento de preço, isso, aquilo, uma pandemia como já teve, na verdade, o que quebra a maior parte dos restaurantes, eu até estava olhando um dado sobre isso, que em torno de 70% são as crises internas. Eita. Não são as crises que têm a ver com o mundo lá fora, e sim com as questões internas. Então, por mais que as crises externas afetam muito, e a gente tem que ter formas de avançar apesar disso, mas o grande ponto, na verdade, a maioria são as crises internas. Ou, por vezes, são as crises externas, que se eu não conseguir resolver internamente, eu caio e não consigo avançar. Eu lembrei, quando eu estava aqui pensando sobre esse episódio, tem um livro que eu li há muitos anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás, que chama Oportunidades Disfarçadas. E esse livro cita, assim, caso de, acho que, sei lá, 15, 20, 30 empresas que você, se falar o nome, você sabe que empresa que é, que transformaram crises, que transformaram dificuldades em oportunidades disfarçadas. Muitas das coisas, eu sei que tem coisas que realmente são crises, tem coisas que não é que eu queira relativizar, mas muitas vezes é a forma como a gente encara. Tem uma história que conta assim que um vendedor de sapatos foi enviado pela empresa para uma região muito afastada lá da África. E aí, quando esse vendedor de sapatos chegou lá, ele passou ali 2 dias, e aí ele ligou de volta para a empresa e falou: mas vocês estão loucos, olha para onde que vocês me mandaram. Aqui ninguém usa sapato, aqui todo mundo anda de pé descalço. Eu vou morrer de fome aqui, eu não vou conseguir vender nada. E voltou. E aí a empresa mandou um outro vendedor. E aí depois de 2 dias esse vendedor falou: meu Deus, muito obrigado pela oportunidade. Aqui ninguém usa sapato. Ou seja, se ninguém usa, é muita oportunidade para vender. Então, aquela outra frase, né, muito batida, muito clichê: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, crise, gente, não tem como evitar, principalmente as crises externas. A questão é como que eu reajo em meio a elas. Eu acho que esse é o grande ponto pra gente trabalhar aqui hoje, né, amor? E tu me falou agora desse livro, eu lembrei de um filme que tá na Netflix, que é fácil de encontrar, que é O Vendedor de Absorvente.
Não sei se tu lembra. Mas o nome não é esse, comigo. Né? Que não, a o título é outro. Dele... Pois é, não lembro o nome. Mas é um filme indiano, né? Isso, que ele quer vender absorvente na Índia e que lá culturalmente não tinha. E também era antigamente. E isso. aí era antigamente, ele viu uma oportunidade. Então também é uma história bem de superação pra gente ver, nesses momentos de crise. É isso que precisa entender, né, amor? Do que eu vou me alimentar. É esse que é o ponto. Porque a grande diferença tá na mentalidade do dono e no que ele vai se alimentar nesses momentos. Porque a forma que a gente se alimenta, do que a gente vê, do que a gente ouve, escuta, né, absorve ali de conhecimento, é o que vai nos impulsionar ou nos colocar para baixo de vez e fazer, né, tudo desmoronar. Então, depois a gente busca aí o nome desse filme, que tu sabe que eu não sou boa pra gravar nome. Não, mas hoje em dia com inteligência artificial é só botar assim, ó, filme indiano de história de vendedor de absorvente. O ChatGPT vai te dizer qual que é o nome do filme. Fique em paz, porque depois não tem como botar no episódio, né? Depois que já foi também. Então, é só fazer isso, o pessoal vai encontrar aí. Mas acho que esse é o primeiro ponto pra gente trabalhar, amor, aqui sobre a questão das crises internas, justamente do que eu tô me alimentando. Porque a Bíblia fala do que o coração tá, como é que é? A boca fala do que o coração tá cheio, né? É a questão do que o coração, do nosso coração procedem todas as fontes de vida. E o que é o coração na Bíblia? É o nosso intelecto, a nossa mentalidade. Então, do que eu me alimento é o que eu vou colocar pra fora, né? Então é muito importante se alimentar das coisas certas, não se alimentar de, poxa, tá em crise. Eu lembro, amor, quando deu a pandemia, lá em 2020, início de 2020, a gente chegou a fechar uma operação, né? Que a gente investiu mais de R$1 milhão, a gente fechou a operação, então ali foi um momento muito difícil e eu lembro que nos primeiros dias a gente ficava o tempo inteiro grudado na frente da TV e vendo as notícias e o que vai acontecer, e o que a gente vai fazer com o nosso negócio, e aí lockdown, fechou tudo, e um monte de conta para pagar, um monte de funcionário, zero entrando de faturamento. Naquela época a gente não trabalhava com delivery, então assim, foi o momento mais desafiador até hoje da nossa história como dono de negócio de alimentação. E ali eu lembro, amor, que com uns 10, 14 dias, não passou de 2 semanas, a gente tomou uma decisão. Qual que foi a decisão? Que para muitos pode parecer loucura. A gente parou de assistir televisão. E até hoje, a gente não assiste mais televisão aberta. A gente vê filme, vê documentário, vê série, mas televisão, noticiário... Zero, eu não vejo. Por quê? Porque ali, se tu for ver, se tu ligar o jornal, sempre vai girar em torno como que tá o tempo, que tu pode ver pelo aplicativo do celular em 1 segundo, alguma tragédia, alguma morte, algum político que roubou alguma coisa. Sempre são coisas negativas, porque a tragédia, o negativo, ele gera audiência, ele gera clique. Então é sobre isso os noticiários. Então assim, a gente escolheu, eu não me alimento mais disso. E isso fez uma grande diferença, o que a gente escolhe se alimentar. E aí a gente começou a buscar conhecimento, a gente começou a ler livro, a gente começou a seguir e ouvir pessoas que traziam palavras positivas, coisas que trabalhavam a nossa mentalidade, a nossa forma de agir, coisas positivas. E aí a gente conseguiu superar e sair daquela crise, né? Porque eu lembro assim, ó, que a gente ouvia uma notícia e acabava tomando decisões em cima daquelas notícias. Claro, porque é daquilo que tu se alimentou. Exatamente. Então, isso a gente viu que estava fazendo muito mal. E citando, né, novamente a pandemia, ela teve muitas oportunidades. Teve gente que soube aproveitar e viu muitas oportunidades. Então, muitos negócios de alimentação surgiu na pandemia, né? Enquanto uns fechavam, outros se abriram. O delivery teve um estouro muito grande, né? Viram a oportunidade e o potencial que tem um delivery, né? Tanto que hoje tem lugares que só vende delivery, né? E restaurantes que se tornaram só de delivery. Então surgiu muitas oportunidades. E a mesma coisa, pessoas que não usavam a internet para falar, começaram a falar, e aí a gente buscou. Hoje a gente decide quem escolhe
escutar. E essa decisão em saber quem ouvir, o que ver, né? Isso nos faz melhores, isso nos faz ter uma mente, uma mentalidade melhor, né, amor? Sim. E a nossa mentalidade, ela acaba o quê? Vai se renovando, ela vai mudando através dessas pessoas que a gente decide ouvir. E pessoas que têm resultado, pessoas que de fato entregam uma verdade, que a gente consegue associar os nossos valores, que a gente vê que aquilo é condizente com aquilo que a gente quer viver, né, amor? Sim, e duas coisas importantes aqui, que a tua capacidade de se manter com a mentalidade sã, de forma positiva, ela vai fazer a diferença entre tu falir ou reinventar teu negócio. Seja por uma crise externa ou seja por uma crise interna. E o outro ponto é que as crises só vão ser oportunidade disfarçada para quem tá preparado mentalmente. Porque a crise, ela vai te revelar quem de fato você é. Claro que na crise a gente é forjado para as próximas etapas da nossa jornada e da nossa vida. Então, depois que a gente passa por uma crise e supera, a gente sai muito mais forte do que a gente entrou. Só que o resultado daquela crise tem a ver da construção que tu fez antes. Então, até para quem tá ouvindo esse episódio, mas esse episódio aqui é para quem tá em crise. Eu não tô em crise, eu tô bem pra caramba. Então, agora é a hora de se preparar. Agora é a hora de estar pronto, porque quando vier a crise, tu vai estar forte e vai saber agir. Porque, amor, a crise, para mim, ela revela a fraqueza do teu coração. E é na crise que ela vai mostrar qual é a fraqueza que você carrega, que você ainda não identificou, que você ainda não conseguiu lidar com aquilo, ou que ela ainda não mostrou, né, que você tem aquela fraqueza. Então, para mim, a crise, ela me mostrou, todas as vezes que a gente passou por uma crise, ela mostra o que eu ainda preciso trabalhar no meu coração, qual é a fraqueza que eu tô carregando e que eu não tô vendo, qual é a limitação, o que ainda eu não sei lidar muito bem e que só passando por aquela crise que eu vou entender, né? E que eu vou querer me despir daquilo, né, amor? Porque a gente é muito fácil a gente se esconder. E porque quando tá indo bem, aquilo ali tá escondidinho. Exato. E aí quando vem a crise que as coisas são reveladas, né? Exato. E coisas que a gente nem sabia que a gente tinha. Então, é essa hora que é a tua oportunidade. O que eu faço com isso? Porque eu, naturalmente, eu sou uma pessoa que eu sou mais negativa. Tu é uma pessoa que olha as coisas muito mais positivas do que eu. O meu natural, às vezes, é olhar o negativo. É o famoso copo meio cheio, meio vazio, né? Eu olho meio cheio, tu olha meio vazio. Meio vazio. E gente, é assim, nós somos diferentes e a gente sabe identificar, e a gente entende isso. E isso é muito bom. Porque eu lembro que na pandemia, você sempre olhando o copo cheio, né? Sempre olhando a solução. Dá um problema desgraçado. Qual que é o caminho? Sempre. Qual que é a solução? Qual que é a possibilidade? Qual que é a oportunidade? Tipo, sabe que nem... É que o pessoal fala, né? A água, quando tem um vazamento, às vezes tu não sabe de onde você já teve vazamento no teu restaurante. Ou na tua casa, numa parede, começa a pingar. Tu não sabe de onde veio aquele vazamento. Mas a água, ela corre em algum lugar, ela vai sair. Então, o meu pensamento é meio que nem a água. Aonde é que tá o buraquinho que eu posso sair? Qual que é o caminho que eu vou encontrar para achar a solução? Então eu sempre tô pensando em como que eu encontro uma solução, quais são as possibilidades, quais são os caminhos, o que eu posso fazer, sempre com essa mentalidade de buscar a solução. E isso é uma construção. Então, hoje eu vejo... Exatamente. Hoje eu vejo que eu busco isso, né? Então, hoje eu não vou no meu automático. O Rafael me ensinou muito, e a decisão de não assistir TV foi crucial naquele momento, para que a gente começasse a colocar dentro da nossa mentalidade o que a gente vai fazer, né? Tanto que depois eu uso essa frase, né, amor, que eu agora adoro problemas, porque dentro dos problemas eu fico buscando as soluções, eu fico vendo, né, que tem as possibilidades da gente melhorar e crescer. Então, olhar qual é a tua forma que você enxerga hoje, né? Como que você vê as coisas? Isso vai
interferir. No momento de crise, se você é aquele que olha sempre as possibilidades, isso vai te auxiliar muito. Se você é aquele que olha a crise e vê as coisas negativas dela, isso vai te impulsionar para baixo. E aí você tem que ter pessoas ao teu lado para te auxiliar, porque senão o teu natural vai vir muito forte e aí tu vai colocar tudo a perder, né, amor? Exato. E aqui eu quero trazer agora os 3 inimigos da tua motivação nesses tempos de crise. Porque nesses momentos de dificuldade, aonde você, por exemplo, tá no negativo, o teu caixa tá apertado, você entra numa situação que você não sabe muito bem para onde sair, o natural é você se desmotivar, você se deixar vencer e aí ninguém mais recupera. Se você que é o líder, você que é o dono, se deixar cair, nada mais recupera. Então, eu quero trazer aqui 3 inimigos dessa motivação e como a gente vencer eles. E o primeiro deles é o ciclo vicioso do negativismo. Então, muito vem ao encontro do que a gente estava falando aqui sobre a questão do que eu me alimento, né? E aí eu tenho frase como, isso aqui nunca vai dar certo, eu não nasci para isso, não tem jeito, outras empresas já estão fechando, é assim mesmo, ter restaurante é muito difícil, com esse governo aí não tem solução. Então, tu começa a trazer questões ali negativas que vai cada vez te alimentando mais daquilo, tu vai entrando naquele ciclo vicioso e aí tu vai, assim como não é fácil, não é simples, mas tu ter essa mentalidade como eu trouxe antes, que nem a água, de sempre buscar um caminho, uma solução, ou tu já tá com a tua mente trabalhada pra isso, ou tu tá com a tua mente trabalhada pra só arrumar problema. Só achar problema, só achar dificuldade que nada tem solução. Então, é uma escolha. Pra qual caminho que tu vai? O da solução ou o do problema o tempo inteiro? Mas, amor, antes da escolha... E aí eu te falo isso porque eu tive que olhar, eu acho que antes dessa escolha é você identificar qual é o teu, né? Qual é o teu natural e por que tu tem esse natural? Porque eu tenho as minhas lembranças desde a minha infância que eu vivi num lar onde reclamar era muito mais fácil, né? Não era de se buscar a solução. Então, o meu lar era de mais reclamação. E que eu creio que é da maioria, né? E às vezes é da maioria. Então, e aí sempre vai ter ali, se você foi por quem você foi criado, sempre tem alguém que tem esse também, essa coisa mais de olhar o negativo. Então, eu lembro que toda vez era a reclamação, era o olhar, mas isso aqui não tem solução, e agora? E sempre reclamando. Se você é gerado nesse lar, o teu natural vai ser esse. Então, a tua briga interna ela é muito maior. Por isso que olha lá para a tua história, identifica, e aí você começa a dizer o quê? Peraí, isso aqui eu não quero repetir. Isso aqui foi, né, o que aconteceu comigo lá atrás, mas que agora eu tenho o poder de decisão. Eu decido olhar o positivo e eu decido mudar a minha realidade. Então, a partir do momento que eu entendi, identifiquei isso, hoje eu trabalho a minha mente para que, e aí você me auxilia muito nisso para, vamos ver o positivo. Tá bom, tá me apresentando aqui. Tá, mas e aí, qual que é o positivo, né? Não ficar focado com a mente negativa. E eu vejo que é decisão, né? Toda vez ela vai vir, mas como que eu decido mudar essa percepção, esse meu olhar? Então é importante você aí de casa identificar. Quem está nos ouvindo identifica primeiro. Porque isso gera uma consciência maior. Você traz essa realidade e aí você não dá mais desculpa, amor. Porque é muito fácil. O negativo, ele gosta de dar desculpa. E nem se percebe. Porque virou um ciclo vicioso tão forte, tão enraizado na vida dele, que pra ele é aquilo normal. Ele nem acha que tá errado em fazer isso. Ele nem entende o quão prejudicial é pra vida e pro negócio dele isso. Exatamente. Então, traz pra consciência, busca identificar isso, que tu vai ver que essa realidade ela começa a mudar dentro de você. Muito bom. O segundo inimigo é a comparação tóxica. Ou seja, você compara o teu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Ou seja, você tá aqui na fase 1, outra pessoa tá lá na fase 20, mas você tá se comparando com ela. E essa comparação tóxica nos faz
sucumbir em meio a uma crise, em meio a uma dificuldade. Então, por isso que volto no que a gente falou no começo do episódio, da importância de sim, tu buscar histórias de superação, buscar histórias de empresas que pegaram crises e eram oportunidades disfarçadas, pessoas que começaram do nada numa dificuldade e tiveram resultado, porque a verdade que tu vai ver é, hoje ela tá lá no capítulo 20 com esse resultado, mas talvez lá quando ela tava no capítulo 1 com você, foi a mesma situação, ela tava no mesmo momento, passando a mesma dificuldade, e aí conseguiu avançar e chegou no resultado que chegou hoje. Então, é importante a gente conhecer histórias de pessoas de sucesso, pessoas que superaram, porque isso nos motiva e nos faz ver que elas também passaram por isso, porque se a gente só olha o momento dela hoje, aí a gente se desmotiva mais ainda. E aí isso se torna uma comparação tóxica, né? Exato. E assim, ó, comparar... você compara aquilo que você precisa resolver. Na verdade, você se comparar é você fugir daquilo que de fato você é para você. A crise é sua. Quem tem que resolver é você e não olhar para o outro, entendeu? Nesse momento de crise compare, não busque essa comparação. Busque o que eu preciso resolver comigo. Porque a comparação, amor, querendo ou não, é uma fuga. Você não quer resolver. Eu me comparo com o outro, isso se torna fácil, porque daí eu digo assim, não, mas é que o outro também tá assim, é normal, tá todo mundo passando pela crise, né? Você coloca isso como externo e não vê que é o teu interno que você precisa resolver. Porque como a gente falou, a crise vai revelar a tua fraqueza. Se é a tua fraqueza, é você que vai precisar resolver esse interno. Não é olhando para o lado, né? Não é você buscar resolver com você. Então, cuidado para você não se sabotar e não fugir daquilo que você precisa resolver para avançar. Para poder ter mais sucesso, né? Para você poder caminhar mais longe, vai ter coisas que você vai precisar resolver hoje. Com certeza. E o terceiro inimigo, que é o que eu quero trabalhar bastante aqui no episódio, que para mim é o principal deles, é a paralisia pelo momento perfeito. Eita. Eu vou esperar o momento certo para agir. Eu vou esperar o momento perfeito para tomar uma decisão. Mas deixa eu te falar uma coisa, o momento perfeito ele não existe. O que existe é decidir começar. É aquela velha frase, o melhor momento para ter plantado uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor é hoje. Então, assim, não existe momento perfeito. Às vezes a pessoa espera a lua, as estrelas, eu não sei no que a pessoa acredita, tem que estar tudo alinhado para ela tomar uma decisão. Esse momento perfeito não existe. Sabe uma coisa que eu vejo muito, amor? Eu faço mais isso e aí eu reparo muito. Às vezes eu converso com uma pessoa, por exemplo, a pessoa foi pra imersão lá e aí depois a gente conversou, a gente fala, poxa, entra na mentoria, vai ser bom pra você, eu consigo te ajudar nisso e naquilo. Aí a pessoa fala, não, mas é que eu não tô no momento ideal, eu preciso primeiro fazer tal coisa, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Ou seja, ela espera o momento perfeito pra entrar. Aí, por vezes, passa um ano e por acaso eu falo com aquela pessoa. E aí eu pergunto, e aí, como é que tá o negócio? Como é que estão as coisas? Ela fala exatamente as mesmas coisas de um ano atrás. E ela continua esperando o momento perfeito para entrar na mentoria. E vai passar mais um ano, vai passar mais 2 anos, e esse momento perfeito não vai chegar. Por quê? Porque o momento perfeito não existe. O que existe é decisão. Eu tomo uma decisão de mudar essa realidade hoje. Eu tomo uma decisão de não aceitar mais, porque eu preciso te dizer uma coisa. Por vezes, tu não vai saber o que precisa ser feito, mas tu tem que ter clareza do que tu não aceita mais. É aquela diferença entre o incomodado e o inconformado. O que é uma pessoa incomodada? Pô, eu tô incomodado com isso, o meu negócio não tá dando muito certo, tô meio que numa crise aqui, mas tá só incomodado. O que é o inconformado? Eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso pra minha vida, eu até nem sei o como fazer, mas eu tenho certeza que isso aqui eu não aceito mais. Eu tomo uma decisão pra mudar isso. E aí muitas vezes o que precisa? Tu
não é nem encontrar o como, não é nem encontrar o que fazer, mas é encontrar quem pode te ajudar nisso. E por muitas vezes é um mentor, que é uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, já passou por situações semelhantes, e ele vai te mostrar o que você precisa fazer, como que você precisa fazer, vai te passar ali um método, uma instrução de como que você resolve esse problema. Mas isso só pode ser feito se você se permitir, se você der esse passo de tomar uma decisão. Eu tomo uma decisão, porque essas pessoas querem resultados diferentes, mas continuam fazendo as coisas iguais. Elas querem uma vida diferente, um negócio diferente, mas continuam com as mesmas atitudes. Deixa eu te dizer, o que te trouxe até aqui, o conhecimento que você tem até aqui trouxe o resultado que você tem até aqui. Para tu ter novos resultados, você precisa de novos conhecimentos. Então, se você não tomar uma decisão de mudar, de se cercar de pessoas que têm resultado e podem te ajudar, essa realidade não vai mudar. Você está ouvindo aqui esse podcast hoje, isso está fazendo sentido. Aí você não toma nenhuma decisão, daqui um ano tá a mesma coisa. Então, assim, se você quer tomar uma decisão, eu quero que você dê pause nesse episódio agora e vá lá no meu direct, @RafaelScalcum, e fala: Rafa, eu tava assistindo o episódio e eu tomo uma decisão. Eu quero mudar essa minha realidade. E a gente vai conversar. Talvez o teu caminho seja vir pro método escalada, talvez seja pro K2 Club, mas o importante é você tomar essa decisão. Se você tomar essa decisão, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a andar e eu começo a ter resultados diferentes. Então faz sentido isso, amor, que um dos grandes problemas da crise é a paralisia pelo momento perfeito? Exatamente. E aí vem essa sabotagem, né, amor? Que a gente nem percebe, que fica dando um monte de desculpa, inventando um monte de historinha para não tomar a decisão certa, né? E uma outra situação que eu vejo é a gente, no momento de crise, não se aconselhar com a pessoa correta. Porque momento de crise, gente, a gente sente o quê? Primeira coisa, vergonha por estar sentindo, por estar vivendo aquilo. E nesse momento de vergonha, aí a gente não quer compartilhar com as pessoas que poderiam, de fato, nos aconselhar de forma correta. E aí vem também a questão, né, do orgulho, do ego, que aí vai nos ferir, vai nos colocar numa situação ali desconfortável. A gente não quer compartilhar e aí a gente toma decisões com aqueles falsos conselheiros, que são os amigos, os parentes. Os palpiteiros. Exatamente, esses palpiteiros. E isso nos faz tomar decisões erradas, né? Então, no momento de crise, você ter alguém para se aconselhar de forma que vai estar ali te ouvindo, entendendo a tua situação e não simplesmente te fazendo se sentir mais constrangidos, te colocando numa situação até pior, né? Isso é muito importante. Eu vejo que toda vez que a gente passou e conseguiu ter pessoas nos direcionando, foi muito melhor, foi muito mais fácil, né? A gente passa por uma dor que só a gente sabe que tem que lidar com aquilo, mas eu acho que ter pessoas que vão nos auxiliar a transformar esse momento de crise em algo que vai nos superar, nos fortalecer, nos fazer melhor, é muito importante. Concorda? Totalmente. Gente, presta atenção nisso aqui. Eu quero te contar a história do cachorro sentado em cima do prego. Tu já ouviu essa história? O que essa história conta? Sempre quando eu conto essa história, né, amor? Eu lembro do teu pai, o meu sogro. Então eu quero te convidar a imaginar esse cenário. Tá lá o meu sogro, ele planta soja, e aí ele tá lá na lavoura dele, sentado na varanda da casa, que fica lá no meio da lavoura, sentado lá na cadeira de balanço dele, e aí passa o vendedor de fertilizantes, de sementes, e lá, gente, por mais que tenha WhatsApp lá também, não faz a venda pelo WhatsApp. É tão mais fácil, eu preciso de tanto saco disso, tanto daquilo, me traz tal coisa. Não. O vendedor chega, é relacionamento. Então o vendedor chega, abre lá a porteira, senta pra tomar um chimarrão, e aí toma um chimarrão e toma outro, e eles conversam. Só que enquanto toda essa situação tá acontecendo, o vendedor, ele nota que do lado ali do meu sogro tem um cachorro.
E esse cachorro, o tempo inteiro tá gemendo. O cachorro tá... O vendedor tá ali conversando, tomando um mate, e o cachorro gemendo. Passa ali uns 20, 30 minutos, até que o vendedor uma hora não aguenta mais e pergunta: mas, seu Antônio, por que esse cachorro aí do seu lado não para de gemer? Ele fala: é o seguinte, meu filho, é porque esse cachorro aqui, ele tá sentado em cima de um prego. Aí que o vendedor se apavora: mas como assim sentado em cima de um prego? Então por que ele não levanta? Então, é porque tá doendo, mas não o suficiente para fazer ele se levantar. E muitas vezes você é esse cachorro sentado em cima do prego. Você tá com dificuldades aí no teu negócio de alimentação. Você tá passando por situações, tá doendo, tá desconfortável, não tá bom, mas você tá levando, tá conseguindo ir mais um pouco, vencer mais uma semana, vencer mais um mês. Mas até quando você vai se conformar com a mediocridade? Até quando você vai se conformar em ter poucos resultados na tua vida e nos teus negócios? Isso só vai mudar no momento que tu tomar uma decisão. Eu não aceito mais isso. Eu vou mudar. Eu quero buscar outra realidade. E aí, para isso, muitas vezes sim, você vai precisar de um mentor, de uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, que já passou por dores e já passou por desafios. Então, não seja esse cachorro sentado em cima do prego. Muito bom. Pai, escuta essa, né? Vou falar pro pai. Só uma ilustração. É só uma ilustração, tá? É que eu fiquei sabendo, amor, que os meus pais, eles escutam todos os nossos podcasts. Olha aí. Então, pai, mãe, beijo. Mas é só uma ilustração. Muito bom. Agora, gente, um outro ponto importante para a gente conseguir superar esses momentos desafiadores, esse momento quando a gente entra numa crise, e a gente pode trabalhar um outro episódio de forma efetiva no que fazer em um momento de crise no restaurante. O que eu tenho que olhar? O financeiro, o estoque, a cozinha, o atendimento, o meu produto. A gente pode ir no detalhe do que fazer um checklist do que tem que ser feito. Acho que isso é muito importante. Aqui nesse episódio a gente está abordando um outro lado do momento de crise. Porque de nada, porque eu nem vou conseguir fazer isso, eu nem vou conseguir ter resultado se eu não resolver essa primeira parte, né? Faz sentido? Exato. Então, beleza. Então, qual que é o ponto? Estabelecer pequenas metas. Pô, como assim, Rafael? Que pensamento pequeno? Por que estabelecer pequenas metas? Por que não estabelecer grandes metas? Porque se eu estabeleço uma grande meta e não alcanço, isso vai me deixar mais frustrado ainda. E tem uma coisa muito poderosa, gente, que nos motiva muito, principal nesses momentos, é criar pequenas metas. Por quê? Porque com pequenas metas que eu alcanço micro resultados. E é aí que tá o poder. Pega isso. Micro resultados. Porque esses micro resultados te impulsionam a seguir em frente. E aí você busca mais micro resultados e mais outros micro resultados. Só que quando você soma tudo isso, vem um grande resultado. Então, o grande erro... eu vou sair da crise do nada. Não vai. Então, fraciona isso em pequenas atividades, em pequenas tarefas para ser feitas e busca esses micro-resultados. Que micro-resultado impulsiona e incentiva demais, né, amor? Isso, muito bom que tu trouxe. E isso é a prática, né? O que você já pode estar fazendo aí a partir de hoje, né? Então, ouvi, aprendi, entendi. O que resultados eu vou traçar, né? Que resultados eu quero colher dentro dessa jornada. Porque e outra, gente, entendam, a crise vai passar, né? E ela sempre passa. A questão é... se você vai estar vivo depois ou não. Não, mas a questão é como que eu vou... que disciplina eu vou colocar, como que eu vou lidar com o meu mental, com as minhas emoções para poder... caminhar essa jornada, né? Qual caminho eu vou traçar? Porque, gente, 12 anos empreendendo, a gente já passou por muita coisa. Quando eu olho para trás, eu penso, se isso está acontecendo hoje, calma, vai passar. Sabe? Vai ter um resultado diferente. A questão é, toda vez que acontece uma crise, o que eu quero aprender com ela? O que eu vou botar de autorresponsabilidade? Coloco o que eu fiz para que isso acontecesse também, né? Eu olho, eu observo o que foi a parte que eu errei, que eu posso melhorar e não ter mais isso, né? Então, toda crise, ela vai te trazendo mais consciência e conhecimento e você vai evoluindo. Agora, tem aquele que
coloca como vítima da situação e vai passar por uma crise, por outra e nunca vai aprender nada e vai só se lamentar. Então, a crise também ela tem essas decisões. O que eu quero aprender com ela? E o que está dentro da minha autorresponsabilidade? O que eu causei para que essa crise acontecesse? Porque sempre tem coisas que vêm um pouco do externo, mas tem o interno, né, amor? Como você falou lá, 70% são crises internas que acontecem por gestão, por não saber lidar com as pessoas, por não gostar de fazer algo e aí precisa ser feito, por má administração. O que é? Né? Qual que é a crise interna que está sendo gerada pela tua responsabilidade que você não está querendo assumir? Que você não está querendo só colocar a culpa no externo. Isso também tem que trazer muito essa consciência. Total. E antes da gente seguir aqui no episódio, se esse episódio está fazendo sentido para ti, compartilha com outro dono de negócio de alimentação. Compartilha, talvez com o teu esposo, com a tua esposa, se ele é teu sócio no negócio. Compartilha esse episódio, faz esse episódio chegar para mais pessoas, para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, coloca para seguir também, ativa as notificações aqui que tu está assistindo e ouvindo pelo YouTube, está lá no Spotify, coloca para nos seguir também, tá bom? E aí um ponto importante, amor, dentro dessa questão, é a gente estar em movimento. É a gente sair da inércia, porque o mais difícil é justamente esse ponto, é eu sair da inércia, sair daquele ciclo negativo, vicioso que a gente falou no começo da reclamação, começar a me colocar em movimento. Então esse é o grande ponto, porque quando eu consigo me colocar em movimento, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo, e aí por isso que eu preciso começar já a colher os primeiros micro resultados, e eu vou avançando em cima disso, e eu continuo. O problema é que a gente fica naquela inércia, naquela reclamação, e parece que a gente tá numa areia movediça, né? Cada vez mais a gente vai se afundando e se afundando. Então a gente precisa estar em movimento. Isso aqui é um ponto fundamental. Uma outra coisa, gente, que pra mim ajuda muito é você criar um ritual matinal poderoso. Como assim? Para mim, como o nosso dia começa, ele determina como vai ser todo o restante do dia. Então, começar o dia muito bem é importante. Então, se você já começa o dia mal, a tendência é que ele seja ruim pro resto do dia. Então, assim, se você já dormir pouco, dormir tarde, sem necessidade. Às vezes você bebe, aí você já acorda meio ruim no outro dia, já acorda cansado, já acorda com preguiça. Você vai arrastar isso pro dia inteiro. Então, começar o dia bem é muito importante. Então, assim, dentro do que eu acredito, e é independente de religião, começar o dia agradecendo, começar o dia orando, começar o dia de uma forma positiva. Isso ajuda muito. Outra coisa, começar o dia já lendo alguma coisa que vai te edificar. E sim, a Bíblia ajuda muito nisso. Pode ser um devocional, mas algo que te traga esperança, algo que te traga uma visão diferente, algo que te faça refletir, que te faça pensar. Porque se tu já começar o dia buscando resolver os problemas, as situações da crise que tu tá... tu já começa o dia de forma negativa. Então comece o dia se alimentando de algo inspirador, porque isso vai refletir na tua manhã, na tua tarde e na tua noite. Tu acredita que isso aqui faz sentido, amor? Muito, só que com certeza tem gente aí que deve estar pensando assim, mas quando tá na crise eu duvido ter emocional para fazer isso, né? Mas é aí que precisa ser mais forte para conseguir fazer. Exatamente. Então, quando a gente fala de olhar para você e entender as suas fraquezas, é você olhar para você, entende as fraquezas e busca se fortalecer. Então, é no momento de crise, talvez, que você vai ter que criar um hábito novo. É no momento de crise que você vai ter que buscar coisas que vão te ajudar a se fortalecer. E isso tem que fortalecer as tuas emoções, a tua alma, o teu espírito. Isso vai... Ou fazer o exercício, né? Se alimentar. O exercício físico ajuda muito. E a gente não tá falando aqui, né, amor? Que tu tem que ser o bombado da academia. Não. Mas é o exercício físico, porque isso aí é científico. Ele faz oxigenar, mas não sei o termo técnico, não quero errar aqui pra não falar o termo técnico, mas o teu cérebro funciona melhor em resumo. Se você fizer um exercício leve, moderado, uma caminhada, uma corridinha, alguma coisa, algum esporte, isso te deixa mais energizado. Só que isso é contraintuitivo, né? Porque eu tô na dificuldade, eu preciso trabalhar pra resolver a dificuldade. Mas se você não fizer esse ritual matinal, não fazer um exercício, não se alimentar dessas coisas, vai ficando cada vez mais pesado e mais difícil, né? E aí isso vai interferir
principalmente no quê? Na tua família. Se tu tem família, tem filhos, isso vai interferir no ecossistema todo da tua casa, com os teus sócios, né? Então, isso tudo vai trazendo conflitos, e aí teu dia vira para despejar situações conflitantes. No final do dia, tu tá mais cansado, estressado e pensando o quê? Vou desistir de tudo. E não é isso. Não precisa desistir de tudo. É só uma fase e ela passa, né? A gente pode garantir que ela passa. Vai ter que tomar decisões? Vai. Como eu falo, né, amor? Eu sempre falo pra ti que quando a gente fechou a loja da Brava, e às vezes tem decisões que é de fechamento, mas são decisões que tu tem que tomar. Eu falo que a pandemia, não foi a pandemia que nos fechou, ela potencializou algo que já não estava bom, né? Que já tinha coisas que nós erramos, que aí entrou a nossa autorresponsabilidade de, opa, aqui eu tomei decisões erradas, e aí quando veio a crise, ela potencializou. Então, a gente fala que não é que a pandemia nos fechou, ela potencializou algo que estava errado. Então, talvez você vai passar por crises que não é que a crise é a culpada, mas é que talvez ela potencialize algo que você não estava enxergando e não estava vendo. Então, cuidado, né, para olhar para dentro. Tenha essa vontade de olhar para você e ver o que eu estou errando, aonde eu posso melhorar, o que essa crise pode me revelar que eu não estou conseguindo observar. Eu acho que o maior aprendizado disso tudo, amor, é mostrar que eu tenho ainda situações que eu preciso resolver dentro de mim, eu tenho fraquezas que eu nem sei que eu tenho e que eu preciso olhar. Então, até dentro de uma crise, agradeça. Seja agradecido por aquilo, porque aquilo vai te levar a fazer coisas que você não estava fazendo e que você precisava fazer. Vai te levar a situações que você não queria resolver e que precisavam ser resolvidas. Eu sei que dói escutar, não é a situação mais gostosa de ouvir, mas ela é necessária, né? Porque ela é onde vai te revelar coisas que você não queria lidar. E a gente fala isso muito, né? Principalmente quem está dentro do K2, que é o nosso mastermind, e que a gente tem contato mais próximo, a gente vai lá e às vezes tem que falar verdades, né, para os alunos que dói, que incomoda, mas eu vejo o quanto eles saem fortalecidos, o quanto eles tomam decisões que fortalecem. E aí que entra a questão do conselho, né? É buscar pessoas que não vão ali ficar te amaciando e dizendo, tá difícil mesmo, é o governo, é o Brasil, é a inflação, é tudo isso. Isso aí só vai te amaciar. Só vai te deixar confortável. Mas na não verdade, vai gerar resultado. Exatamente, na verdade tu tem que buscar pessoas que vão te aconselhar, que vai doer, que vai pegar lá na raiz, que vai pegar no teu emocional onde você não quer mexer. E é aí que vai te impulsionar a crescer. E mais do que isso, e aí o poder do Mastermind é o poder do ambiente, né? Porque tu vai estar no meio de pessoas que são positivas, pessoas que estão... Porque assim, Mastermind é uma coisa para minoria, não é uma coisa para maioria. Então, ali estão pessoas que estão querendo fazer diferente. Ali não é a média do mercado. Ali são as pessoas de exceção. Então, você estar num ambiente como esse é muito poderoso. Eu vivo isso em outros ambientes onde eu sou aluno de grupos de Mastermind, porque eu entendo o quanto o ambiente nos molda, o quanto é poderoso estar no ambiente certo, com as pessoas certas, com os conhecimentos certos. Então, se fizer sentido para você, aqui embaixo tem o link do K2 para você entender um pouquinho mais como funciona. Lá dentro da página tem um formulário, é só você preencher. A nossa equipe vai entrar em contato contigo e eu faço questão de falar contigo também para entender o teu momento do teu negócio, se faz sentido você estar aqui junto com a gente nesse grupo. Porque o poder do grupo é muito importante do ambiente. Então também não posso aceitar pessoa negativa, reclamona, que só vê o lado ruim, senão a gente contamina todo o nosso ambiente, né? Então não é para qualquer um mesmo. Porque às vezes mesmo com você com dinheiro, eu não vou te aceitar lá dentro. Então é importante já estar se alimentando aqui do podcast, estar ajustando para estar preparado para participar de um grupo como esse. É aquela pessoa que ela decidiu mudar a sua mentalidade. Talvez ela ainda não vai estar pronta, claro que não, ninguém está pronto, mas ela está decidida a parar de viver aquilo que ela está vivendo hoje, a parar de entrar naquele ciclo vicioso que é da reclamação, do contar historinha, do querer não lidar com as coisas que tem que lidar, né, amor? Então ali é a decisão que eu quero ir mudando e
Vai ter vezes que vai doer, vai incomodar, tem os encontros presenciais que incomoda, não, às vezes nem sempre tudo é tão agradável, mas que realmente a gente vê a transformação. Não é algo só para tu ir lá e se motivar, não é isso que a gente quer. A gente quer realmente que você entenda como que você funciona, quais que são as percepções que você tem dentro de você e que a gente quer potencializar. É o ambiente de potencializar aquilo que você carrega e de fato de viver uma prosperidade. E eu até, amor, aprendi essa semana ouvindo do Thiago Brunet, né, que a gente gosta muito e aprende muito com ele, é que prosperidade não é sobre o que você tem financeiro. Prosperidade é tudo aquilo que você precisa para viver o seu propósito. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa que está, de fato, conseguindo e alcançando tudo aquilo que precisa para viver o seu propósito. Então, e a gente fala muito disso, né, de ter essa prosperidade, o que você precisa para alcançar o teu propósito aqui, né? Atingir quais são as pessoas que você precisa atingir. Então foi algo que eu aprendi e eu acho que cabe muito bem nesse episódio. Muito bom, tu falou sobre o propósito, inclusive o propósito da Scalco Gestão é transformar vidas e negócios. Então, se você quer ter sua vida transformada, os seus negócios, seja dentro da imersão secreta, dentro do método, dentro do K2, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, transformar a tua vida e o teu negócio, mas só quem toma a decisão, né? Exato. Essa parte eu não posso fazer por você. Você precisa tomar a decisão. Se você estiver aberto a isso, aí a gente entra e faz a nossa parte, né? Eu quero deixar aqui uma dica de ouro, para quem tá passando por um momento de crise, que é o seguinte, e aí muita gente joga um futuro e uma trajetória no lixo por fazer isso aqui de forma errada. Presta atenção nisso aqui. Às vezes tu já tem uma construção aí de 5, 6 anos de operação, tu teria por mais 20 anos um negócio próspero, lucrativo, e que você tá passando por um momento que, se você conseguisse olhar em perspectiva, olhar do futuro, é só uma vírgula na tua história. E aí, qual que é a dica de ouro? Não tome decisões importantes no seu pior dia. Porque quando você tá passando por uma crise, vai ter dias que tu vai estar mal. Não toma decisão importante nesse dia, porque às vezes tu joga toda uma história fora por não estar bem emocionalmente, não se aconselhar com a pessoa certa, tá num dia ruim, toma uma decisão que vai mudar todo o teu destino. Então isso aqui é uma dica de ouro, gente. Pega isso, anota isso, por favor. Não vou tomar decisões no meu pior dia. Exato. Então isso aqui é algo muito poderoso. Gente, caminhando mais pro final aqui do episódio, quero que tu deixe teus comentários aqui, mas tem um conteúdo importante, não sai ainda. O que já fez sentido até aqui no episódio, comenta o que tu mais gostou, qual uma frase aqui que te chamou muito a atenção, qual que foi o entendimento que tu teve desse episódio. Mas pra gente encerrar, eu queria trazer um contexto e algumas reflexões aqui sobre o poder de uma década. Uma vez a gente convidou lá pro nosso grupo de Mastermind o Dema Oliveira, e ele foi palestrar lá pros nossos alunos do K2, e aí ele falou sobre o poder de uma década, né? O quanto uma década faz uma diferença absurda numa vida e num negócio. E se a gente for olhar, né, amor? 10 anos atrás, vamos pegar hoje aqui, ó, 2015. Aonde a gente estava em 2015 e aonde a gente está hoje. E se a gente, daqui 10 anos, voltar nesse podcast, aonde que estamos em 2025 e aonde vamos estar em 2035? Gente, uma década tem um poder de mudar, transformar uma vida de uma forma sobrenatural. É absurdo. Daqui 10 anos você pode estar faturando 10, 100, 200, lucrando 200 vezes mais do que você lucrava há 10 anos atrás. Uma década tem esse poder, só que você tem que tomar uma decisão de todo dia buscar, de todo dia melhorar, de todo dia evoluir, de todo dia estar se alimentando das coisas certas, que é isso que a gente está falando. E aí, pra gente amarrar esse conceito final aqui, é aquela coisa que eu sempre digo, a gente precisa plantar com uma mão e colher com a outra. Às vezes a gente tem um micro resultado e já quer colher com as duas mãos. Só que se eu colher com as duas mãos hoje e parar de plantar, ali na frente eu não tenho mais colheita para colher. Então, enquanto eu estou colhendo, eu preciso continuar plantando. É interessante, já que a gente falou do teu pai nesse episódio aqui, o teu pai, ele já deve, desde criança, ele já trabalha com lavoura, então assim, ele já deve plantar no mínimo há uns 60 anos. Ele já tem quase 80, desde jovem ele já ajudava, então já deve fazer uns 60 anos que ele planta. Quase 80 não, amor. Não é quase 80, 70 e pouco?
poucos? Ele vai ficar bravo contigo. Não é 70 e poucos? 73, eu acho. Então tá bom. Mas desde jovem lá, desde criança, já bota na lida. Colher, então faz uns 60 anos que ele tá plantando e colhendo. E sabe o que é interessante dentro disso? Que faz 60 anos que ele tá fazendo isso. Se, por exemplo, essa semana for a semana do plantio da próxima colheita e ele falar, já faz 60 anos que eu faço isso, eu não vou plantar, já tô cansado. Já plantei tanto. No próximo semestre ele não tem colheita. Então olha que interessante, gente, quando você pega um exemplo da vida natural e traz para os negócios. Se você parar de plantar hoje, não importa o quanto você já plantou, porque o que tu está colhendo hoje na tua vida, seja positivo, seja negativo, é da colheita que tu fez há 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás. O que tu está plantando hoje, tu não está vendo o resultado, até porque quando tu planta, a semente, ela é só uma semente, ela ainda não virou uma árvore, muito menos deu fruto. E essa semente, ainda tu enterra ela, tu nem vê ela. Ela é abafada, né? Ela é abafada e ela morre. E aí daquilo ali vai vir o fruto que vai vir lá na frente. Então não pare porque você não tá vendo o resultado hoje. Não vai ver mesmo. É a natureza de Deus, é essa. Você não vê resultado hoje do que você tá fazendo hoje. Você vai ver lá na frente. Então não importa o quanto tu já plantou. Você tem que continuar plantando para continuar tendo colheita. Então, com isso, eu quero fechar o episódio hoje. Quer comentar alguma coisa em cima disso ou posso fechar o episódio? Não, pode fechar. Então tá bom. Gente, aguardo vocês no próximo episódio do ScalcoCast. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.